Fala galera, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Henrique Freitas, diretamente do nosso canal. Vamos para quadra. Um canal que foi inspirado em você, aluno querido, e quando vê o professor de Educação Física, fala a seguinte frase: Vamos para quadra. Então, é dessa forma que vocês falam, não venham reclamar comigo, tá certo? Então, esse canal está sendo inspirado em vocês, fazendo da melhor forma, tentando melhorar cada dia mais, para que vocês possam entender, tá certo? Então, hoje, a gente vai estudar como se um enxadrista. O que é enxadrista, Henrique? Não, pessoal, não é isso que vocês estão pensando. Enxadrista não é mexer com enxada, tá certo? Vocês não vão aprender a manusear isso não, embora algum de vocês precisassem, tá certo? Enxadrista nada mais é do que um jogador de xadrez, alguém que estuda sobre o xadrez, tá certo? Então a gente vai aprender hoje sobre a história do xadrez, quais são as peças do xadrez, a movimentação dessas peças, modalidades, tá certo? Então tudo isso a gente vai aprender na aula de hoje. A gente pode reparar já o tabuleiro aí com as peças organizadas em um reloginho. Essa é uma das modalidades do xadrez, que é a modalidade Blitz ou Relâmpago, que utiliza tempo para os jogadores. Mas esse é assunto mais para frente para a gente ver no decorrer do vídeo. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente deve aprender é sobre a origem do xadrez. Na origem do xadrez ainda é motivo de debate entre os historiadores do enxadrismo, mas a teoria mais difundida é que ele tenha sido criado na Índia por volta do século VI, tá certo? Esta teoria é atestada pelos primeiros registros literários persas e pela análise da etimologia da palavra empregada no jogo e na evolução conjunta com o xadrez. Algumas pessoas acreditavam que ele podia, algumas teses têm até que foi Salomão que criou, mas não. A teoria mais aceita é que ele tenha surgido, como a gente acabou de ver, na Índia. O objetivo do jogo de xadrez, vocês vão falar, Henrique, é ganhar. É, obviamente que a gente joga para vencer, tá certo? Mas como é que se vence esse jogo, certo? Então, o objetivo do jogo de xadrez é muito simples. Você deve capturar o rei do seu adversário para que você consiga vencer a partida. Por exemplo, já no jogo de damas, para você vencer a partida, você tem que deixar seu adversário sem saída, deixar ele preso ou capturar todas as peças do seu adversário, que é a mais popular no jogo de damas, né? Você capturar todas as peças do seu adversário. No jogo de xadrez, o importante é você capturar esse rapaz aí, o rei, tá certo? Então, independente, você pode estar com menos peças do que o seu adversário, mas se você conseguir capturar o rei, se você conseguir deixar o rei sem saída, se você capturar ele, você vence a partida, tá certo? Então, por isso que é um jogo de estratégia, raciocínio lógico e tem que ter muita atenção e muita estratégia. Então, as peças do xadrez, a gente viu que temos o rei, né? São 6 peças, a gente tem um rei. Além do rei, a gente tem a rainha, certo? Algumas pessoas chamam de rainha, outras pessoas chamam de dama. Essa senhora, além de ser uma rainha, é uma dama também, né? Então a foto dela não está errada não. Então, rainha ou dama, os mais profissionais costumam chamar de dama, tá certo? Mas quem está iniciando a jogar, chamar de rainha também não vai fazer, né? Não vai ser nada demais não, vai mudar o preço do dólar não. Temos as torres, tá certo? Temos o bispo, temos o cavalo e também temos o peão, né? Se a gente tem um cavalo, tem que ter o peão, né? Risos. Então essas são as 6 peças do xadrez que a gente vai ver quais são as suas movimentações, como é que elas se movimentam no tabuleiro, tá certo? E a sua quantidade. Cada peça tem uma quantidade diferente no tabuleiro, tá certo? E tem uma movimentação específica. Vamos lá. Então, vemos aqui o tabuleiro e a organização do tabuleiro. A primeira coisa que a gente deve observar é que o tabuleiro é um tabuleiro com 64 casas, tá certo? Alternando casas claras e escuras, e ele deve ser organizado da seguinte maneira: à nossa esquerda, a primeira casa deve ser uma casa escura. Se a nossa esquerda tiver uma casa clara, então significa dizer que o tabuleiro está organizado de maneira errada. A gente vê que nesse tabuleiro aqui, mais especificamente, ele tem algumas letras e números. Ele vai servir
para localizar as peças em uma das modalidades do xadrez, que é as cegas. Sim, existe a modalidade das cegas, no qual as pessoas decoram onde estão as peças, tá certo? Lembram, gravam na sua cabeça onde estão as peças e vão dizendo onde as peças devem se movimentar. Por exemplo, bispo na A2 se movimenta para A3. Pronto. Aí a pessoa não tá vendo e sabe vai fazer essa movimentação, tá certo? Essa corra de doido. Tá bom? Então vamos lá. Então aqui as peças aqui, a gente tá vendo aqui que elas estão organizadas da seguinte maneira. Eu vou usar aqui o cursorzinho aqui para a gente ver. Tá bom? Então aqui nessas, eles são organizados nas duas primeiras fileiras aqui, nas duas primeiras linhas, vamos dizer assim, do tabuleiro. E são 8 peões. Essas pecinhas aqui que estão à frente são os peões. Então é mais fácil de organizar. Quando você chega, você coloca logo os 8 peões na segunda fileira. Então você já começou a organizar. São 8 peões. Aí nas extremidades temos torres, são 2 torres por cada jogador, tá certo? Então aqui a nossa esquerda aqui com o cursorzinho que eu tô mostrando tem uma torre, lá do outro lado tem uma torre. Do lado das torres colocam-se os cavalos, tá certo? Colocado o cavalo. Do lado dos cavalos a gente coloca o bispo. Então aqui do lado dos cavalos aqui são os bispos. E aqui temos o rei e a rainha. Reparem bem, o rei é esse aqui que está com a cruzinha aqui, ó. Esse daqui é a rainha. Quem está com as peças brancas, a rainha vai ficar na casa branca. Então a rainha fica mais à nossa esquerda, certo? E o rei à nossa direita. No entanto, quem está com as peças pretas vai ter aquela mesma organização dos peões, torre, cavalo, bispo. O que vai diferenciar é que a rainha vai ficar mais à nossa direita e o rei mais à nossa esquerda. Porque a rainha ela deve ficar na casa de cor predominante as peças que vocês estão. Então, por exemplo, você está com as peças pretas, a rainha vai iniciar o jogo, tá certo? Na casa mais escura, na casa mais preta, vamos dizer assim, mais escura, como eu falei. E o rei aqui fica à nossa esquerda. De maneira que, se vocês observarem, eles ficam espelhados, tá certo? Mas aí alguns iniciantes cometem o erro de colocar, já que na branca o rei está na casa, está mais à direita, algumas pessoas colocam o rei como se fosse aqui à direita também. Não, eles ficam espelhados. O rei das peças pretas vai ficar mais à esquerda, tá certo? Dito isso, vamos para a movimentação das peças. Então, vamos aprender como cada peça se movimenta. Vamos começar pelo rei. O rei, a partir dessa casa que a gente colocou aqui, ele se movimenta em todas as direções, tá certo? O rei ele pode se movimentar em todas as direções. Só que ele se movimenta apenas uma casa por vez, tá certo? Então ele só vai andar de uma em uma casa, como está mostrando essas bolinhas vermelhas. Deixa eu falar também, já aproveitar e falar a respeito do modo de capturar a peça do adversário, que é diferente do jogo de damas. No jogo de damas, que a maioria de vocês conhece, é que você tem que saltar por cima da peça do seu adversário e cair na casa subsequente para que você possa capturar. Seria mais ou menos assim. Se eu tivesse uma peça aqui, no jogo de damas você teria que pular por cima e aterrissar nessa outra casa aqui. No jogo de xadrez é diferente. É uma luta por espaços. Então você captura o seu adversário na casa que ele está. Ou seja, se tiver uma peça aqui na frente do rei, para o rei capturar ela, então ele aterrissa na peça onde o adversário está e tira a peça. Simples assim. Isso poderia ser em qualquer uma das peças que estejam aqui ao redor do rei. Rainha ou dama, como a gente viu, é a melhor peça do tabuleiro. Por quê? Porque ela, igualmente ao rei, ela se movimenta em todas as direções. No entanto, como a gente está podendo ver aí, ela pode andar quantas casas ela quiser, tá certo? Então ela pode se locomover de uma extremidade à outra do tabuleiro, tá certo? Lembre sempre da maneira de captura que eu falei para o rei. Então, por exemplo, se tem uma rainha está posicionada aí e se tiver uma peça aqui nesse pontinho aqui, a rainha pode vir até aqui e capturar e parar
no lugar onde está a peça do adversário. Mas um detalhe importante: eles não podem saltar sobre outras peças, seja sua ou do seu adversário. Ou seja, se tiver uma peça sua aqui na frente, a captura não pode ser feita. E se tiver uma peça do seu adversário na frente desse percurso, tá certo? Seja aqui ou aqui, você pode capturar a peça que está mais próxima, que está na frente. Então, se tem uma peça do seu adversário aqui, você vai capturar a que está aqui e não a que está na extremidade, certo? Adiante. Torre. A movimentação da torre também é bastante simples, tá certo? A torre só anda em linha reta, tá certo? Tanto para frente como para trás, para o lado direito ou para o lado esquerdo, tá certo? Então, partindo dessa casa aqui, imagine que a torre está nessa casa, então ela pode se locomover essa extremidade aqui do tabuleiro, como essa outra, pode ir para frente, pode ir para trás, quantas casas quiser. Lembrando sempre da maneira de capturar, que é parar na casa onde seu adversário está, a peça do seu adversário que você quer capturar, e não poder saltar sobre outras peças, certo? Bastante simples a movimentação da torre. Bispo. A do bispo também é simples. Enfim, todas as movimentações são simples. O que vai complicar mais é o do cavalo, mas em geral as outras todas são simples. É porque são muitas, aí no início a gente se perde um pouco. Mas vocês estão podendo observar que é bastante simples a movimentação. Então, a do bispo, ele se movimenta nas diagonais. Ele pode ir tanto na diagonal, vamos dizer, para frente como para trás, tá certo? De um lado para o outro. O que vai diferenciar é que vai ter um bispo na Casa Branca, como a gente está vendo aqui, organizado. Então ele só vai poder se movimentar quantas casas ele quiser, como se fosse a dama no jogo de damas. Quantas casas ele quiser, só que nas diagonais. Vai ter um bispo na Casa Branca, que só vai andar nas casas brancas, e vai ter um bispo, quando a gente está organizando o tabuleiro, na Casa Preta. Ou seja, ele só vai poder andar nas casas pretas, nas suas diagonais, quantas casas quiser, lembrando sempre a forma de capturar, tá certo? E a forma de se movimentar, tá certo? Então, se tiver alguma peça na frente, não pode saltar, e se tiver alguma peça que você vai capturar, você para em cima da casa, que é a peça que você vai capturar. Cavalo. Preste bastante atenção na movimentação do cavalo. É um pouco diferente, mas é simples também. Depois que você se acostuma, se torna uma maneira bastante simples de você utilizar. Então, o cavalo ele se movimenta em forma de L. Imagina aquele L maiúsculo em forma aqui. Eu vou até desenhar aqui para vocês aqui com um cursor aqui para vocês verem. Então, imagine o cavalo aqui, aí, esses pontos vermelhos são onde o cavalo pode jogar. Então, olha, imagine de onde esse cavalo está saindo e vamos supor que ele pare aqui. Está conseguindo visualizar um L maiúsculo, certo? Então, isso tudo que esse cavalo faz percursos aqui para qualquer lugar, imagine um L. Vamos contar as casas que fica mais fácil. Então vamos supor que o cavalo queira voltar. Então se ele quer voltar, quer vir para suas casas de origem, tá certo? Quer regressar, não quer ir para o ataque, ele vai contar o que? Da casa que ele está aqui numa casa, vai voltar duas casas, vai andar duas casas, e ele vai para um lado ou para o outro. Então ele pode ir para o lado direito, que no caso aqui uma casa para o lado direito, mas formou um L, ou pode andar duas casas e ir para o lado esquerdo. Da mesma forma, se ele quiser se locomover lateralmente, ele está aqui e você vai contar duas casas. Aí no caso aqui, como se locomoveu lateralmente, para formar o L, ele vai colocar essa casa ou para cima, tá certo? Uma casa para cima ou uma casa para baixo. Para frente da mesma forma, duas casas, ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. Então vejam, ele sempre está formando um L. Uma coisa bastante interessante que se aplica ao cavalo é que, diferentemente das outras peças, se tiver uma peça na frente, ele pode pular essa peça. Como assim? Vamos imaginar, suponha que pronto, o cavalo está aqui e tem 3 peças do seu adversário aqui na frente do cavalo. E o rei está aqui atrás. Quando esse cavalo chegou aqui, pronto,
ele colocou o rei em perigo. Por quê? Essas três peças que estão aqui à frente não estão protegendo o rei, diferentemente das outras peças que a gente viu, que colocando uma peça na frente, essa peça não pode saltar por cima, o cavalo ele pode, porque o que vale é o lugar onde o cavalo vai aterrissar. Então veja que peça estratégica é o cavalo. Então se tiver três peças aqui na frente aqui, e o rei tiver aqui, colocou o rei em perigo, colocou o rei em xeque, tá certo? Que a gente vai, daqui a pouco eu explico o que é xeque e o que é xeque-mate, tá certo? Colocou o rei em perigo, colocou o rei em xeque, que é o que? Que ele tá sendo capturado de acordo com a posição do cavalo, tá certo? Então, o que vale para o cavalo é o lugar onde ele vai parar, não importa se tem peça à frente, pode ter peça na frente encostado a ele, mas o que vale é a posição onde ele vai aterrissar. E o que é cheque e o que é cheque-mate? Vamos colocar aqui para ficar bem claro. Cheque, imagine que o rei está aqui. Cheque é quando o rei é colocado em perigo e tem como ele sair do perigo, tem como ele escapar de ser capturado, tem como ele fugir. Como ele pode fugir? Tem três maneiras dele fugir: movimentando a peça do lugar, movimentando o rei do lugar, por exemplo, jogando o rei para aqui, ou para trás, ou para esse lado aqui, ou para aqui, enfim, onde não esteja essa bolinha vermelha, onde o cavalo não possa alcançar. Tirou o rei de xeque. Outra maneira de tirar o rei de xeque é capturando o cavalo, a peça que está colocando ele em perigo, tá certo? Então tem três peças aqui, alguma dessas três aqui possivelmente pode capturar o cavalo, tá certo? E tem outra forma de tirar o rei de xeque, que não vai se aplicar ao cavalo, é colocando alguma peça à frente. Vamos imaginar que, por exemplo, tivesse uma torre aqui e o rei está aqui. Vamos esquecer o cavalo por enquanto. Vamos supor que o cavalo não esteja aqui, tá certo? Apaga esse cavalo da sua mente, ele não está aqui. Se tiver uma torre aqui, um rei aqui, então o rei está em xeque. Então essa pessoa poderia colocar uma peça à frente, tá certo, do rei, tirando ele de xeque. E o que é checkmate? Checkmate é quando não há escapatória. Quando não tem como tirar o rei do lugar, porque se for tirado o rei do lugar, ele é capturado no outro lugar que ele for colocado, ou ele está sem espaço para se movimentar, tá certo? Não tem como colocar uma peça na frente e não tem como capturar essa peça que está colocando o rei em xeque. Esse é o checkmate, tá certo? Aí acaba o jogo. Em geral, se acaba o jogo assim, no checkmate, mas tem pessoas que desistem no meio do jogo, tá certo? Durante o jogo, vê que não tem mais possibilidade de ganhar, desiste, isso é bastante comum, certo? Então, essa movimentação do cavalo e seu checkmate, estamos faltando apenas agora o peão, tá certo? O peão ele tem uma movimentação bastante específica, bastante simples. Como a gente viu, eles são 8 peões aqui, certo? Ele se pode movimentar apenas para frente, tá certo? Na primeira jogada de cada peão desse, se você quiser andar duas casas, você pode andar duas casas. Se você quiser andar só uma, você anda apenas uma. Vamos supor que você jogou essas duas casas, você parou aqui na sua primeira jogada. E se você quiser, quando for sua vez novamente, jogar com esse mesmo peão que você já andou duas casas, aí você vai andar apenas uma casa por vez. Tá certo? Cada peão desse, que vai ter 8 peões, pode na primeira jogada de cada peão desse, você vai poder andar até duas casas se você quiser. Se quiser andar só uma, anda só uma, tá certo? Mas após a primeira jogada, só pode andar uma casa por vez. E a forma de captura do peão é diferente. É nas diagonais, tá certo? E apenas para frente. Então, a partir desse ponto aqui, que ele está aqui, esse peão, se tivesse uma peça aqui ou aqui, ele poderia capturar tanto a peça daqui ou essa outra peça aqui, tá certo? Porque ele só captura nas diagonais. Vamos supor que ele escolhesse capturar essa peça aqui. Então ele vai continuar, se ele for andar com ele, só vai andar reto. Ele só vai voltar para casa que ele estava inicialmente, vamos dizer, para essa fileira aqui, essa coluna, se ele capturasse retornando na diagonal, retornando para essa coluna, tá certo? Então ele anda para frente uma casa por vez, exceto na primeira jogada de cada peão, que ele pode andar até duas casas se quiser, tá certo? Se você escolher assim, e captura na diagonal. Se ele tivesse aqui na frente, ele não poderia voltar para capturar na diagonal. Ele captura na diagonal apenas para frente. Um outro detalhe também do peão é que se você conseguir levar o seu peão até a última casa, a primeira casa do seu adversário,
ele tem um poder coringa. Você pode transformar esse peão em qualquer peça do jogo. Então você chegou com um peão aqui, eu quero transformar ele em rainha. Posso? Pode. Então esse peão a partir de agora vai ser uma rainha, tá certo? Eu disse qualquer peça, mas na verdade não é qualquer peça. Ele pode se transformar em qualquer peça, exceto o rei. Ele não pode ser transformado em rei, tá certo? Então, se eu quiser transformar ele em rainha, se eu quiser transformar ele em bispo, cavalo, torre, eu posso transformar ele em qualquer peça, tá bom? Modalidades do xadrez, tá certo? As modalidades de xadrez. Então, as modalidades são as seguintes: temos a virtual, a presencial, a relâmpago, que também é conhecido como blitz, simultânea, às cegas, postal e problemas. A virtual nada mais é do que jogar contra uma pessoa online, tá certo? Então, virtualmente, isso é bastante simples. A presencial já diz tudo, né? Jogar presencialmente com outra pessoa, tá certo? A relâmpago, a blitz, é por tempo, aquela primeira imagem que eu disse a vocês, que eu mostrei a vocês. Então, por exemplo, estipula-se um tempo de 15 minutos. Então, você fez a jogada, você apertou o reloginho, o seu tempo parou e o do seu adversário começa a diminuir o tempo, até ele jogar e apertar no reloginho de novo. Aí o tempo dele vai parar e o seu vai começar a diminuir. Nessa modalidade, vai vencer aquele que der o checkmate ou aquele que continuar com o tempo. Se o tempo do seu adversário terminar, você vence a partida. A simultânea é que você joga com várias pessoas ao mesmo tempo. Você vai só mudando de mesa, faz uma jogada num local, aí vai para outra mesa, faz outra jogada. Então você vai jogar simultaneamente contra as outras pessoas. As cegas é literalmente as cegas, você não vê o tabuleiro, tá certo? Então por isso é aquela importância daquelas letras e números para localizar o tabuleiro, tá certo? A postal era muito utilizada antigamente quando você queria jogar com um amigo seu e não tinha como, ele morava muito distante e não havia internet ou meios de transporte para que você pudesse chegar, você jogava assim de maneira postal. Imagine só, você lança a jogada, peça tal da letra A, B ou C, enfim, ele vai para casa tal, número tal. Aí pronto, fazia uma jogada, aí chegava lá, aí de acordo com que a pessoa que você enviasse ia ver a jogada que você fez e ia dar uma resposta para você de tal jogada. Imagine só, uma partida dessa poderia demorar anos para ser concluída. E temos a última, que é problemas, que é um tabuleiro pré-estabelecido. Vamos supor que alguém monta o tabuleiro para você e quer que você dê um checkmate para você resolver um problema em até 2 jogadas, por exemplo. Então é chamado de mate 2. Você tem que fazer 2 jogadas de acordo com que o tabuleiro for organizado para você finalizar o jogo. Só uma curiosidade aqui, a gente vê uma imagem aqui, esse rapaz, esse menino chamado Samuel Reshevich, de apenas 8 anos, ele chocou o mundo, essa imagem rodou o mundo, ele jogou contra 19 pessoas ao mesmo tempo, isso em 1920, um garoto de 8 anos jogou contra 19 pessoas, contra outras pessoas já muito mais experientes que ele no xadrez, e adivinhe, ele perdeu todas. Era o óbvio, né, pessoal? Não tinha como ele ganhar com apenas 8 anos de idade, ia ganhar de todo mundo, já muito mais experiente no xadrez. Ah, você achou que ele ia ganhar, né? Pois ele perdeu todas. Risos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá certo? Gostado do vídeo, peço que vocês se inscrevam no canal, tá certo? Ajude o canal a crescer. Deixem um like se vocês gostaram do vídeo, comentem o que é que eu posso melhorar, o que é que vocês acharam legal, o que é que vocês acharam ruim, tá certo? Então comentem aí que eu agradeço demais, tá certo? Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like, tá bom? Então essas foram as referências que eu utilizei. Utilizei conteúdos desse site, tá certo? Se vocês quiserem acompanhar lá, vocês podem dar uma olhadinha, tá bom? Então, forte abraço e até mais.